mais, galera colorada, com vocês, Axel Colorado, e mais um vídeo. Em primeiro lugar, feliz 2025 a todos, a presença de Deus na vida de vocês, saúde, paz e prosperidade é o que deseja o Axel Colorado para todos vocês, para cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora. Esse vídeo para mim é um vídeo especial, primeiro vídeo do ano de 2025, eu vou fazer a eleição do meu Inter de todos os tempos, o melhor Inter de todos os tempos, na visão deste que vos fala. E eu vou eleger de acordo com os jogadores que eu vi jogar. Eu não posso para trás, né? Teria que fazer uma pesquisa e eu tenho que falar sobre o que eu vi, sendo bem honesto e sincero. Então não estou desprezando dos jogadores ali dos anos 1975 para trás, mas eu precisaria ver e eu tenho que ser honesto com vocês. Então é o melhor Inter de todos os tempos que eu vi jogar, na minha opinião. Eu já peço que vocês deixem nos seus comentários aí, dependendo, né, da faixa etária, qual o melhor Inter do goleiro ao ponta esquerda, como se diria antigamente. Então vamos lá, seguindo o fluxo com o primeiro. O meu goleiro de todos os tempos é o Manga, goleiro lendário já da história do Esporte Clube Internacional, naqueles chutes que o Nelinho deu, naquelas faltas cobradas na final maravilhosa de 1975, e ele realmente se destacou como um grande goleiro da história do Inter, uma lenda. Também no Uruguai também é tido como uma lenda, é um marco na história do Internacional, esse que foi um grande vencedor, bicampeão brasileiro, jogando pelo Internacional, outros títulos, outros gauchões também. Então Manga indiscutivelmente é o meu goleiro da minha seleção do Inter de todos os tempos. Seguindo o fluxo, lateral direito, tivemos grandes laterais, tivemos principalmente o Cláudio Duarte, né, que foi um grande lateral. O Inter não teve assim grandes laterais que eu me lembro, né? O Ney na campanha de 2010 foi interessante, foi bom, mas para mim o Luiz Carlos Vinck, para mim é o melhor lateral da história do Internacional. E lembrando que essa eleição aqui não é dos maiores, não é dos maiores, é dos melhores tecnicamente que eu vi jogar, certo? Então, na verdade, o meu lateral direito é Luiz Carlos Vinck. O Luiz Carlos Vinck tem vários campeonatos gaúchos, bateu na trave na final do Campeonato Brasileiro de 1988, né? Perdemos o Bahia, bateu na trave numa Libertadores, naquele fatídico jogo contra o Olímpia, e em 1989 mesmo, né? Ele já foi pro Vasco, foi campeão brasileiro, né? Então, foi para mim, tecnicamente, me encheu os olhos. Era um jogador de cabeça erguida, era um jogador que batia bem gol, que espetava muito bem pela direita e tinha realmente uma técnica diferenciada. É o melhor lateral da história do Internacional, na minha opinião. Seguindo o fluxo, Dom Elias Ricardo Figueroa Brander, o homem do gol iluminado, aquele que fez o gol que tirou o Internacional além das fronteiras, que jogou o Internacional além das fronteiras do Mampituba. Foi um gol emblemático, e ali começava a carreira do Internacional fora do Rio Grande do Sul. Foi, na minha opinião, o melhor zagueiro que eu vi jogar na minha vida, zagueiro central. Ele era duro quando tinha que ser duro, quando tinha que usar aquele cotovelo famoso dele. Ele era bem rígido nesse aspecto, mas ele tinha uma cabeça erguida, ele tinha muita categoria, fez jogos incríveis pela seleção do Chile. Era um jogador extra série, extra classe, para mim o melhor, inclusive, zagueiro central da história do futebol mundial, para mim, Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. Seguindo o fluxo, quarto zagueiro, o meu quarto zagueiro. Tivemos grandes quartos zagueiros. Eu me lembro de o Marinho Pérez, companheiro do Figueroa em 1976, que veio do Barcelona. Mauro Galvão, como jogava bola aquele garoto. Fabiano Heller, campeão da Libertadores e do Mundo 2006. Porém, meu quarto zagueiro é Índio, que todo mundo fala das brincadeiras, das histórias, disso e daquilo, papapá, né? As histórias mais loucas possíveis, mas ele era um grande zagueiro. Ninguém comenta que jogando bola ele era um grande zagueiro.
E ele era um terror na área adversária, ele fez muitos gols. Acho que é o zagueiro goleador do Internacional da história, é o Índio. Ele fez muitos gols em Grenais também, infernizou a vida do Grêmio também. Com a bola no chão jogava muito, defensivamente era muito bom, era mal também como figurou quando tinha que ser, mas quando tinha que jogar com a bola no pé, também jogava. Índio é o meu quarto zagueiro. Seguindo o fluxo, lateral esquerdo. Bem, tivemos alguns grandes laterais esquerdos aí, o Vacaria, o Cláudio Mineiro, mas disparado para mim, o Kleber Chicletinho, para mim foi o maior lateral esquerdo da história do Internacional. Uma técnica apuradíssima, os cruzamentos do Kleber, é como se dizia, parecia que ele jogava bola com a mão para o atacante do Internacional. Era realmente muito técnico, muito calmo, sabia jogar, sabia cadenciar o jogo, vinha com a bola dominada de trás e para mim foi o melhor. De lembrança, né? Tem o Cláudio Mineiro, né? Que eu me lembro também. O Jorge Wagner, né? Mas o Jorge Wagner tem uma carreira muito curta no Internacional e eu acho tecnicamente o Kleber melhor que ele. Então, para mim, Kleber Chicletinho, o melhor lateral da história do Internacional. Seguindo o fluxo, eu venho falar para vocês agora do meu camisa 5, abrindo o meio de campo. Minha escalação vai ser no 4-3-3, tá? O ponto esquerdo que vai fechar pelo meio. Aí é o rei de Roma, Paulo Roberto Falcão, o maior jogador da história do Internacional. Não preciso falar sobre o futebol dele, estão aí os lances no YouTube para todo mundo ver. Vocês estão vendo um golaço num Grenal que ele fez. Esse jogador tinha a cabeça erguida, tinha drible, tinha técnica, jogava em todas as áreas do campo, aparecia na lateral esquerda, na direita. Era um jogador extremamente inteligente e, sinceramente, um dos maiores jogadores que eu vi jogar na minha vida, ou talvez o maior jogador que eu vi em loco jogar na minha vida, Paulo Roberto Falcão. Sem ser extremamente habilidoso, como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, né, que é um outro tipo de jogador, mas o Falcão tinha uma classe, não olhava muito para a bola, como se dizia, podia jogar de terno e gravata, tamanha elegância do seu futebol dentro de campo. Era um jogador fantástico. Abre o meu meio de campo, Paulo Roberto Falcão, seguindo o fluxo. Segundo jogador do meio de campo para mim, e esse aí sempre foi uma dúvida, se foi ele ou o Falcão que jogou mais. O Paulo Roberto Falcão falou o seguinte do Paulo César Carpegiani. Ele falou, pergunta para o Paulo Roberto Falcão, comentarista, quem foi o maior jogador da história internacional? Foi o Falcão. Agora, se perguntar para o jogador Paulo Roberto Falcão, o maior jogador que eu vi jogar foi Paulo César Carpegiani. Um monstro, um motorzinho. Tinha muita visão de jogo, tinha muita habilidade também, tinha um pulmão excepcional, tinha chute, tinha conclusão, sabia se deslocar, aparecia na esquerda, aparecia na direita, era também muito combativo na marcação, um jogador espetacular. O meu apelido para ele era um motorzinho, ele era um motor, porque ele sabia conduzir bola, ele também era um condutor de bola. Ele não era um clássico articulador, mas ele era um meia agudo. Eu não sei como descrever tantas qualidades num jogador, como também tinha o Paulo César Carpegiani quando jogava. Para mim, um monstro, jogava um futebol enorme, e eu fico pensando hoje, se ele estivesse jogando, quanto valeria mensalmente um jogador desse. E a gente vê tantos bagres aí, jogadores absolutamente comuns, né, ganhando milhões aí, como Fernando Curupira, por exemplo. Se lembrar que tem um cara desse aí que jogava numa outra época, é bem complicado. Paulo César Carpegiani é o meu segundo homem de meio de campo. Terceiro homem de meio de campo, um dos melhores Inters que eu vi jogar todos os tempos, Nicolás Andrés D'Alessandro. Sem dúvida, quando houve a festa de reinauguração do Beira-Rio, estavam presentes os 4 maiores jogadores da história do Inter. Apresentando a festa, Figueroa, Fernandão e D'Alessandro. Depois, dentro de campo, apareceu o Paulo Roberto Falcão na homenagem maior. Então, Andrés Nicolás D'Alessandro abraçou a cidade de Porto Alegre, abraçou o clube e, fora isso, um futebol extremamente refinado, com o seu drible na boba, com vários gols em Grenal, como eu coloquei um gol aí para vocês verem,
Aliás, o terceiro Grenal da vida dele, terceiro Grenal. Ele tinha jogado 2 Grenais pela Sul-Americana, a estreia dele estava no Beira-Rio, no primeiro Grenal, o segundo no Olímpico, e esse terceiro no Beira-Rio com esse golaço aí. Ele foi um jogador que ganhou uma Sul-Americana poucos meses depois que chegou no Internacional, era um senhor Grenal, sempre foi, até como dirigente agora, já ganhou seu primeiro, e também ele foi campeão da Libertadores da América, então era um jogador extremamente identificado com a camisa, mas tecnicamente com a bola no pé, extremamente refinado. Então, o meu articulador desse time aí que eu estou montando é Andrés Nicolás D'Alessandro. Seguindo o fluxo, ponta direita, sem sombra de dúvida, Valdomiro Vaz Franco. O jogador diferenciado na história do Internacional, o único octacampeão que jogou os 8 anos do octa, de 1969 a 1976, foi o único que participou das 8 campanhas do octa, foi bicampeão brasileiro, fez gol na final do Brasileiro aqui no Beira-Rio contra o Corinthians, treinou muito, era muito vaiado no começo da carreira, mas ele treinava e aprendeu a cruzar como poucos. É como dizia o Dario Peito de Aço, foi nosso centroavante ali em 1976, em 1977, era Valdomiro de um lado e Lula do outro, né? Então era a consagração certa do centroavante. Então Valdomiro Vaz Franco é o meu número 7, meu ponta direita do melhor Inter que eu vi jogar de todos os tempos. Seguindo o fluxo para o centroavante. O meu centroavante de todos os tempos, eu colocando ele de centroavante, é o Fernando Lúcio da Costa, o Fernandão. Todo mundo lembra do Fernandão pela sua liderança, por ser o Capitão América, por ser o capitão do mundo, pelas palavras que ele dizia no vestiário, mas era um jogador de uma categoria, de uma classe, de uma estrela, né? Estreou num Grenal entrando no segundo tempo e fez o gol 1000 em Grenais, e fez muitos gols em Grenais, inclusive o Fernandão. Então quero dizer para vocês que ele é o meu centroavante de todos os tempos. Ele não é o maior, e talvez entre na lista dos maiores que eu vou fazer ainda, uma lista de maiores, mas ele para mim é o centroavante desse timaço que eu estou montando, Fernando Lúcio da Costa, que fez gol de bicicleta, que fez gol de cabeça, que fez gol de voleio, fez gol de todos os tipos no Internacional, e sem dúvida é um jogador tecnicamente e taticamente de uma inteligência e de uma produtividade incrível. Então Fernando Lúcio da Costa é o meu centroavante, o meu 9 desse melhor Inter de todos os tempos. Seguindo o fluxo, pelo lado esquerdo, fechando o meio de campo, né? Seriam 4, porque ele jogava fechando o meio. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Que jogador incrível, que categoria, que técnica apurada, que visão de jogo. A perna esquerda, o que ele fazia com aquela perna esquerda dele era magia, ele era mágico. E quem pôde ver em loco no Beira-Rio, ele jogando, chamado de primeiro bruxo, Mário Sérgio para mim, um jogador ponto fora da curva, de uma técnica extremamente apurada. Do lado esquerdo ali, claro, tivemos o Lula, né, que seria para mim, em segundo plano, um jogador também, o Lula jogou na seleção brasileira, o Mário Sérgio também, mas sem dúvida nenhuma, Mário Sérgio Pontes de Paiva para mim é o ponta esquerda desse melhor Inter de todos os tempos. Seguindo o fluxo, o meu treinador de todos os tempos chama-se Rubens Francisco Minelli, falecido recentemente, o ano passado, um grande treinador. O único treinador brasileiro a ser tricampeão mesmo, na sequência, por 2 clubes diferentes. Eu sei que o Muricy, também grande treinador da história do Inter, coincidentemente, foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, um ano atrás do outro. Mas o Minelli foi bicampeão brasileiro pelo Inter em 1975 e 1976, foi para o São Paulo em 1977, foi campeão brasileiro. Uma injustiça esse grande treinador não ter treinado a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Me lembro que o Falcão comentou isso, né? Que era uma coisa que deixava ele bastante chateado. Como é que pode o Minelli não ter sido o treinador da seleção brasileira na Copa de 1978, né? Como é que pode isso, né?
Naquela época, pessoal, a influência do estado de Rio de Janeiro era muito grande, era fortíssima no futebol brasileiro, distava as cartas. Então, por ter ganho 2 títulos pelo Internacional aqui da ponta, né, o convidado lá, né, indigesto para a CBF, né, naquela época a Rede Esgoto não mandava em nada, né, mas foi uma grande injustiça ele não ter treinado essa seleção brasileira em 1982, certo? Então esse para mim é o melhor time do Inter de todos os tempos, com o seu treinador. E vou dar uma menção honrosa: o maior preparador físico da história do Internacional para mim é Gilberto Tim. Eu sei que a gente tem o Paulo Paixão, mas o Gilberto Tim era um cara diferenciado na preparação física. Ele trouxe técnicas revolucionárias para a preparação física. O Paulo Paixão é multicampeão. Eu acho que é o profissional do futebol mundial com o maior número de títulos, tá? Ele tem todos os títulos que pode se imaginar. Todos. Ele tem todos. Mas em termos de revolução na preparação física, e o time do Internacional de 1975 e 1976 era baseado na altura, estatura e força e habilidade. E na questão da força, o Rubens Minelli veio trazer o diferencial. Então é isso aí, pessoal. Esse é o meu Internacional de todos os tempos. O melhor Inter, na minha opinião. Farei depois um outro vídeo com dos maiores jogadores. Esses são tecnicamente os melhores, certo? Deixando para vocês aí nos comentários a possibilidade de vocês escalarem aí, como eu disse no início de vídeo, o seu melhor Inter de todos os tempos. Não interessa a faixa etária. Se você tem 20 anos, escale aí do goleiro a ponta esquerda o seu melhor Inter que você viu. É o que você viu. Não pode ser o que você ouviu. Também você os mais jovens, vão aí no YouTube, que está aí para todo mundo ver, os lances. Bote lá os grandes lances desses jogadores que eu acabei de falar aqui. Pessoal, peço então que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, as notificações, que vocês verifiquem a inscrição no canal, deem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo, torne-se membro do canal do Axel Colorado para dar uma força para o canal. E aqui está o endereço de e-mail para aqueles que querem fazer uma conexão comercial com o Axel Colorado. E mais uma vez um grande ano de 2025 para todos nós. Um grande abraço e fique com Deus.